Continuamos na área da sismologia e hoje o tema é como é que se avalia um sismo. E de facto há duas hipóteses. Podemos avaliar os sismos através da magnitude, mas também podemos avaliar os sismos através da intensidade. A magnitude é medida pela escala de Richter, enquanto que a intensidade pode ser medida pela escala de Mercalli, e aqui na Europa, em concreto, nós usamos a escala macrosísmica europeia. Hoje o assunto é a sismologia e dentro da sismologia vamos falar sobre como se avalia um sismo. Ora bem, já todos sabem que um sismo é um fenómeno natural ou então um fenómeno artificial, não é? Provocado pelo homem. São fenómenos que estão sempre a acontecer na Terra e eles, no caso dos fenómenos serem naturais, podem ser fenómenos que acontecem dentro das placas tectónicas. Isso acontece ao nível das falhas ativas. E acontece, por exemplo, na Europa, não é? Frequentemente, mas também podem ser sismos que acontecem interplacas, ou seja, no limite das placas tectónicas. Temos exemplos desses sismos, por exemplo, aqueles que acontecem nos Açores. Como as pessoas sabem, não é? Os Açores localizam-se no limite de 3 placas tectónicas. A placa euroasiática, a placa norte-americana e a placa africana. Em Portugal e no mundo, os grandes sismos são pouco frequentes, mas estão sempre a acontecer sismos 24 horas por dia. Nós podemos não senti-los, mas eles são detectados e registados pelos sismógrafos. De facto, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos, o maior sismo que aconteceu na Terra, desde que há registro, foi um sismo que aconteceu no dia 22 de maio de 1960, no Chile, na América do Sul. Este sismo teve uma magnitude que se estima ter sido de 9,5. Os grandes sismos em Portugal têm sido pouco frequentes, mas já aconteceram, como é o caso do sismo de Lisboa de 1755. Mas sobre esse assunto falaremos mais tarde. Se consultarmos o site do IPMA, vemos que de facto aconteceram sismos nas últimas 24 horas, nomeadamente nos Açores, e também nos últimos 30 dias, como podem ver nestas bolas colocadas a laranja neste mapa mundo. Os sítios mais frequentes onde há sismos coincidem com o limite das placas tectónicas e são eles, nomeadamente, o Anel de Fogo do Pacífico, que é uma zona de limite de placa tectónica, uma zona de subducção à volta do Oceano Pacífico, e também há muitas bolas laranja na zona do Oceano Atlântico e também do Mar Mediterrâneo, que correspondem também a zonas de limite de placas tectónicas. Em Portugal continental podemos ver que houve um sismo nas últimas 24 horas, nomeadamente um sismo com profundidade de 11 km e com uma magnitude de 1,5, que se localizou a sudoeste do Cabo de São Vicente. Por outro lado, os Açores, devido à sua localização tectónica, na confluência de 3 placas tectónicas, também são um arquipélago onde ocorrem frequentemente sismos. Felizmente, a maioria deles são de baixo valor de magnitude. Passando então para a questão 2, como avaliamos os sismos, vamos falar agora do Charles Richter. Charles Richter foi um cientista americano, famoso por ter criado a escala de Richter. A escala de Richter mede a magnitude de um sismo. E a magnitude não é mais do que a energia que um sismo liberta no foco ou no hipocentro. Este ponto localiza-se no interior da Terra. A escala de Richter é uma escala logarítmica que avalia a energia libertada por um sismo e cada termo da escala de Richter corresponde a 10 vezes mais energia do que o termo anterior. Ou seja, um sismo de grau 7 liberta 10 vezes mais energia do que um sismo de grau 6. Devo referir que o sismo de grau 6 liberta a energia equivalente à bomba Little Boy que foi libertada na Segunda Guerra Mundial através de um avião pelos Estados Unidos sobre o Japão. Isto aconteceu em 1945. Esta bomba era de 4 toneladas e foi feita com urânio 235. A escala de Richter é uma escala infinita, o que significa que teoricamente não tem limite, e quando ela foi formulada na altura seria apenas para ser usada no sul da Califórnia, que é uma região do globo onde também são frequentes os sismos. Esta escala acabou por ser usada um pouco por todo o mundo e hoje é aquela que mais vezes ouvimos falar nas notícias cada vez que acontece um sismo. Inicialmente, a escala de Richter foi formulada tendo como base os dados provenientes do sismógrafo Wood Anderson. Claro, este sismógrafo é um sismógrafo de torção e atualmente os sismógrafos são mais modernos.
De qualquer forma, a magnitude de um sismo pode ser calculada tendo como base dois dados. O primeiro é a distância, em quilómetros, entre as ondas P e as ondas S, e o segundo será a amplitude que é deixada no sismograma e que é registada pelo sismógrafo. Não nos podemos esquecer também que existem várias estações sismográficas espalhadas por um país, nomeadamente em Portugal temos várias estações sismográficas, e também no mundo inteiro. E os cálculos de magnitude que vêm de várias estações sismográficas, teoricamente deviam dar o mesmo valor para um sismo, mas por vezes registram valores diferentes nas magnitudes. E isso acontece devido aos caminhos das várias ondas que o mesmo sismo liberta. A escala de Mercalli é outra forma que nós temos de avaliar um sismo. A escala de Mercalli avalia a intensidade sísmica e foi desenvolvida inicialmente por um cientista que também era sacerdote e, para além de ser sismólogo, também era vulcanólogo, cujo nome era Giuseppe Mercalli. Este cientista nasceu no século XIX. Era italiano e vivia em Milão. Na imagem conseguem ver Giuseppe Mercalli encostado a um piroclasto, porque, como já disse anteriormente, ele também era vulcanólogo. A escala de Mercalli foi usada durante muito tempo durante o século XX e ela ainda hoje é usada com modificações, embora não seja muito utilizada porque ela tem as suas desvantagens. Uma das grandes desvantagens é que ela só pode ser usada em locais onde haja construções. Nos locais sem povoações não pode ser usada porque obviamente não há estragos a serem avaliados. Mercalli morreu à noite na sua casa em Nápoles porque, segundo consta, ele gostava muito de trabalhar à noite. De qualquer forma, há teorias que dizem que Mercalli terá morrido assassinado em casa à noite. Este legado que foi a escala de Mercalli baseada na intensidade sísmica e que nós ainda hoje usamos com adaptações. É muito semelhante a uma outra escala que se usa na Europa, que é a escala macrosísmica europeia. Se por um lado Mercalli baseou a sua escala de intensidades numa outra escala pré-existente, com 10 termos, tendo Mercalli adicionado 2 termos, a escala macrosísmica europeia também foi baseada numa escala pré-existente. A escala macrosísmica europeia é semelhante à escala de Mercalli no que diz respeito aos 12 termos esses que são representados com numeração romana, mas a escala macrosísmica europeia tem também em conta os efeitos que os sismos provocam nas construções. É fácil entender que o valor de intensidade sísmica pode variar, uma vez que quando falamos de intensidade sísmica estamos a falar dos estragos ou os prejuízos que o sismo provoca. E os estragos podem ser variáveis de acordo com o tipo de rocha, o tipo de solo, o tipo de construção, se há construção antissísmica ou não, e também se a região é densamente povoada ou não. Tudo isso são fatores que podem influenciar o valor de intensidade sísmica. Temos de salientar ainda que há outro fator que pode fazer variar a intensidade sísmica que tem a ver com a distância ao epicentro. E daqui se conclui então que um sismo tem sempre um só valor de magnitude, mas pode ter vários valores de intensidade. Se por acaso sentires um sismo, podes dirigir-te ao site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, itma.pt, e preencher o inquérito disponível online. Para além disso, este site também disponibiliza informação sobre as medidas que devemos tomar antes, durante e depois de um sismo. Essas medidas devem ser de amplo conhecimento por parte de toda a população. Os estragos provocados por um sismo podem ser usados para a construção de mapas de isocistas como este que estão aqui a ver na imagem. Este mapa foi construído tendo como base as informações disponíveis relativamente ao sismo de Lisboa, que aconteceu em 1755, no dia 1 de novembro. Este sismo de Lisboa foi um dos maiores que se acredita ter acontecido. Ele marcou o nascimento da sismologia moderna e acredita-se que o epicentro tenha sido no Banco de Goringe, que fica a sudoeste de Portugal continental. Este sismo de Lisboa foi um dos maiores que aconteceram. Acredita-se que tenha tido uma magnitude estimada entre 8,7 a 9 na escala de Richter. E o epicentro terá sido numa zona do Oceano Atlântico, a sudoeste de Portugal, conhecida como Banco de Goringe. O sismo de Lisboa marcou o início da sismologia moderna e ele foi sentido em vários pontos de Portugal continental e também noutros países da Europa e do mundo.
A altura das ondas provocadas pelo tsunami acredita-se tenha atingido os 20 metros. Para além disso, foram múltiplos os incêndios que se fizeram sentir na cidade. Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro na altura, mandou reconstruir a Baixa. É dele a famosa frase: enterrem-se os mortos e cuidem-se dos vivos. Sob o comando de Dom José I, mandou reconstruir a Baixa, com ruas em esquadria e também com construção antissísmica que ficou conhecida como a Gaiola Pombalina. A criação da arquitetura de Marquês de Pombal, a seguir ao terremoto de 1755. Hoje em dia, há muitas casas na Baixa que são reconstruídas e os arquitetos preferem deixar ficar a gaiola à mostra por uma questão estética. De qualquer forma, a madeira seria usada uma vez que o movimento da estrutura faz com que ela consiga dobrar, mas não partir. O Convento do Carmo é um dos monumentos mais visitados pelos turistas em Lisboa e é mais um exemplo de uma igreja que sofreu os efeitos do terremoto de Lisboa de 1755. Para além do sismo de Lisboa de 1755, outros terremotos aconteceram em território de Portugal continental. Temos, por exemplo, o terremoto de Benavente, no dia 23 de abril de 1909, cuja magnitude foi 6,1 na escala de Richter. Outro exemplo foi o sismo que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1969 e que também foi sentido noutros países, nomeadamente em Espanha e também no norte de África, e cuja magnitude foi de 8 na escala de Richter. Por último, cito ainda como exemplo o sismo que aconteceu no arquipélago dos Açores no dia 9 de julho de 1998. Este sismo afetou várias ilhas e terá tido uma magnitude de 5,9 na escala de Richter. Só para acabar, se vocês em casa quiserem construir um sismógrafo caseiro e se viverem, por exemplo, numa zona sísmica, como é o caso dos Açores, podem perfeitamente pôr um copo de água cheio até ao cimo na mesa de cabeceira à noite e esperem até ao dia a seguir e vejam se o copo transbordou ou não. E é uma forma simples de terem um sismógrafo e saberem se durante a noite de facto houve ou não um tremor de terra.